Como dissemos em vídeos anteriores, a autenticação é o ato ou processo de confirmar que algo ou alguém é quem diz ser. Todos os cenários de autenticação GAM incluem a possibilidade de inserir um nome de usuário e uma senha e validar estes dados em uma base de dados existente. Os modos aos quais pode ser aplicado o GAM dependem do ambiente para o qual são desenvolvidas ou implementadas as aplicações. As opções disponíveis são web e móvel. Vejamos o método de login do GAM. Como dissemos antes, GAM oferece objetos de exemplo que podemos utilizar como guia. Em particular, para o método de GAM, existe o objeto GAM-ExampleLogin, que realiza a autenticação através do GAM. Nele, é utilizado o método de início de sessão de GAM Repository, que é um objeto externo que faz parte da biblioteca GAM, sobre o qual não entraremos em detalhes no momento. Em relação ao encerramento de sessão, uma possível implementação pode ser a seguinte. A primeira instrução carrega no repositório da base de dados GAM os dados do usuário e, em caso de erros, estes são recebidos no SDT Errors. A segunda instrução transfere o fluxo para o Web Panel GAM-ExampleLogin. Isso é tudo. O encerramento de sessão da aplicação é configurado utilizando o back-office web do GAM na configuração da aplicação, ou mediante programação utilizando a API do GAM. Sua finalidade é determinar a URL do objeto a ser redirecionado após a execução do logout nas aplicações SSO. Como já mencionamos a existência dos exemplos de GAM, ele também fornece um para a alteração de senha. O mecanismo dele é bastante simples de entender e consiste em utilizar os métodos fornecidos pelo GAM como o update user to change password. Não vamos entrar em detalhes sobre a implementação deste método, mas posteriormente à sua chamada só é controlado se houve erros ou não no processo. No caso de que não, também verifica se a autenticação foi remota, com o objetivo de finalizar o processo de login nas aplicações externas, se for o caso, e se não, é redirecionado para a home do GAM. Em relação ao registro de usuário, existem duas formas de realizá-lo. A primeira é manual, onde um usuário Genexus se registra no GAM e ali cria um usuário e senha para ter acesso à aplicação. Isto ocorre no caso de tipo de autenticação GAM local. A segunda forma é automática, e é o caso de tipo de autenticação do GAM por redes sociais ou autenticação externa, onde o registro de usuário é realizado quando o usuário entra na aplicação pela primeira vez. Com a biblioteca de exemplos GAM, são distribuídos dois objetos, GAM Example Recover Password Step 1 e GAM Example Recover Password Step 2, que fornecem uma solução para o caso de esquecimento de senha. A ideia é que o usuário Genexus complete estas amostras de acordo com suas necessidades. A ideia básica destes objetos é que, com o primeiro, o usuário da aplicação tem a possibilidade de inserir seu nome de usuário ou e-mail com o objetivo de alterar sua senha através dele. Como a ideia é preservar a confidencialidade do usuário, é enviado para seu e-mail um link com destino ao segundo objeto web, pelo qual finalmente poderá alterar a senha. Na Wiki de Genexus, podem ser conhecidos mais detalhes sobre a implementação disso. Em todos os web panels que exigem autenticação, GAM a verifica automaticamente, sem necessidade de solicitar ao usuário que faça login o tempo todo. A forma mais fácil de configurar e definir isto é configurando a propriedade Integrated Security Level com valor Authentication nas propriedades dos objetos que queremos que apenas sejam acessados autenticados. Ao ativar esta propriedade com esse valor, se fará cumprir a segurança. No caso de objetos web, a verificação também é realizada em cada chamada AJAX que é executada. Este é o valor predeterminado no nível da versão. Se o usuário não está autenticado, será exibido um objeto de início de sessão para a propriedade web ou um objeto de início de sessão para a propriedade SD, dependendo da aplicação, para permitir que o usuário se autentique e acesse a aplicação. No caso de escolher a opção Authorization, não só será verificado se o usuário está autenticado no sistema ou não, como também será verificado se possui permissões para acessar o referido objeto. Se a propriedade Integrated Security Level for definida no nível da versão, os procedimentos ou data providers do tipo Web Service assumirão também esse valor, e pode ser que não é o que se busca. Para definir um valor específico ou simplesmente desabilitar a propriedade, é feito como qualquer outro objeto a partir do menu Propriedades sobre o objeto. Outra forma de fazer isto, mas de forma manual, podemos encontrá-la nos objetos de exemplos de GAM, onde é feito com o código que vemos em tela. Nos diferentes External Objects, que traz incorporado GAM, temos GAM Session, que possui um método para a verificação de sessão. Além de verificar o resultado booleano deste método, é possível utilizar uma variável do tipo GAM Session, com a qual podemos utilizar os diferentes métodos disponíveis do External Object.
Neste caso em particular, é utilizado o isAnonymous, para verificar se na sessão está autenticado ou não. Fornecer acesso seguro a aplicações e software baseado na nuvem é um desafio constante para as empresas de todos os setores. Uma das maneiras pelas quais tem sido combatido o roubo de senhas e outros tipos de ataques cibernéticos é através do uso de senhas de uso único, ou OTP como é sua sigla. OTP é uma forma de autenticação multifator, onde para cada autenticação é possível gerar uma senha temporária e enviá-la por e-mail ou SMS para o usuário especificado no formulário de início de sessão. Como funciona? Quando um usuário se autentica em uma aplicação web, é gerada uma senha e é enviado um e-mail ou SMS com a senha gerada. Por padrão, GAN envia senhas por e-mail. No entanto, é possível personalizar como são enviados os códigos aos usuários, por exemplo, enviando as senhas por SMS. Estas mesmas etapas se aplicam às aplicações móveis. A senha gerada automaticamente não deve estar expirada e pode ser utilizada para um único início de sessão. No entanto, OTP deve ter uma data de expiração por motivos de segurança, e é o administrador da aplicação que pode definir esse tempo. Para permitir que um usuário utilize o OTP com GAN, o usuário deve existir nele, estando registrado previamente, e deve ter sido validada a autenticidade do método utilizado para receber a OTP, seja o e-mail ou SMS para verificar se realmente é do usuário registrado. A outra maneira pela qual tem sido combatido o roubo de senhas e outros tipos de ataques cibernéticos é por meio do uso de senhas de uso único baseadas no tempo, ou TOTP, como é sua sigla. A senha de uso único baseada no tempo é um algoritmo que gera chaves de senha de uso único, OTP, que utilizam a hora atual como fonte de unicidade. Portanto, no GAN, TOTP se encontra como um tipo de geração de código OTP. Este método de autenticação oferece a vantagem de que não precisam lembrar de uma senha, pois é gerado um novo código cada vez que desejam iniciar sessão. Além disso, adiciona outro nível de segurança, porque o código é válido por um curto período de tempo. No caso em que alguém tente autenticar-se com um nome de usuário que não lhe pertence, este método adiciona outro nível de dificuldade, pois os usuários precisam de uma aplicação em seu celular para obter estes códigos. A ativação e configuração destes métodos no GAN pode ser feita através da opção de menu Authentication Type no back-office do GAN.